Bom, pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações. Eu sou Fagundes e olha, mais uma ação do governo Lula que é típico de governos autoritários. Se fosse no governo Bolsonaro que a gente estivesse vendo isso, nós estaríamos ouvindo a imprensa dizendo que Bolsonaro queria dar um golpe e assumir o poder, né? Enfim, oprimir a população e, mais do que isso, né? Tolir a liberdade de expressão. Mas como não é Bolsonaro, é Lula, e com Lula a imprensa nada nas verdinhas, aí o assunto morre. Mas a gente vai trazer para vocês. Porém, vamos aqui aos comentários, lembrando que hoje, 21 de julho de 2023, José Maria Barros comentando por aqui, sou um nordestino e o Nordeste tem que se lascar, comentou ele aqui. Problema, eu discordo um pouquinho de você, o José Maria, meu amigo. Deixa eu ver aqui, José Maria. Eu discordo um pouquinho pelo seguinte, porque eu acredito, a gente não pode falar literalmente, né? Mas eu não acredito que o Nordeste tenha colocado ele lá. Pelo que eu vejo por aqui, pelo que eu vejo as pessoas que eu conheço, a maioria, os números verdadeiros eram outros. Por isso que eu não falo mal dos nordestinos, né? O que aconteceu não parecia ser a realidade. Mas deixa pra lá, vamos lá. Lula quebra promessa e deixa Nordeste quase sem nada da lei Rouanet. Tá aí, marcado o comentário, valeu meu amigo. Vamos pra matéria, gente. Lula quer prender por 40 anos quem atentar contra a vida de ministros do STF ou do presidente. Gente, esse tipo de lei é típica de países como Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte e por aí vai a lista. Você pode pegar todos os países que são controlados por um sistema socialista ou comunista, vocês vão perceber que essa lei, esse tipo de punição faz parte. Porque se usa esse tipo de lei para abafar, para acabar com qualquer pessoa que tente, de alguma maneira, ocupar o lugar, né? Desses indivíduos. Por exemplo, você vê a China. Ninguém derruba o Xi Jinping. Em Cuba, ninguém tira o Miguel Kennedy Dias. Na Venezuela, nós vamos ter agora eleições. Ninguém tira o Maduro. Enfim, outros países, Coreia do Norte, ninguém tira o Kim Jong lá. Por quê? Porque qualquer pessoa que se insurge, seja democraticamente, né, contra, ou se torne, de uma certa maneira, um potencial, um candidato potencial que pode derrotar, logo se arruma um jeito de incriminar essa pessoa, dizer que ele atentou contra alguma coisa, agiu, enfim, criar qualquer tipo de situação, de circunstância que envolva ele dentro desse crime para que ele possa ser punido e não venha disputar. A gente viu agora há poucos dias na Venezuela isso acontecendo, né? A mulher lá que ofereceu, a candidata que oferecia risco a Maduro foi condenada a 15 anos de inelegibilidade. E assim mundo afora. Então, quando eu vejo Lula defendendo esse tipo de lei, de punição, né, 40... E outro detalhe, gente. Isso aqui, pra vocês verem como o negócio é autoritário. Na lei brasileira, você só pode ficar 30 anos preso. Na lei brasileira, você só pode ficar 30 anos preso. Você pode ter 200 anos de cadeia, mas você só cumpre no máximo 30. Então, você vê que o negócio é fora do comum. O mínimo que ele podia dizer era 30 anos, que é o tempo máximo que se fica preso no Brasil, né? Mas, depois dizem que é o governo de Bolsonaro, o governo autoritário. E o engraçado, outro ponto que chama a atenção, Bolsonaro nunca defendeu esse tipo de ação aqui. Mas por Bolsonaro ser militar e receber a pecha de governo autoritário e blá, 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 quiseram colocar na conta dele ações como essa, né? Ações como essa. E criticaram ele como autoritário.
A mesma imprensa hoje, de uma certa forma que ninguém consegue explicar, mas todo mundo sabe a razão, faz boca pio. Essa é uma lei perigosíssima. Porque essa lei ela não vai ser usada para punir criminosos. Ela será usada para punir adversários, para incriminar adversários. É assim que começa o totalitarismo no país. Através de leis que visam proteger as autoridades. É engraçado, né? Somos nós quem pagamos os salários, são eles que deveriam nos representar, mas são eles os beneficiados com leis que nos impedem de atuar dentro do papel democrático. É incrível isso. Vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a chave Pix. Convido você que gosta do nosso canal, seja um patrocinador, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui o seu comentário. Comentou na live, a gente lê, é bem bacana, você ganha a voz aqui com a gente. No final da descrição, links para as nossas redes sociais, o Twitter, o Trends. Segue a gente, porque as nossas matérias estão lá, hein? Lá é uma forma de você ver todas as nossas matérias quando e onde quiser, a qualquer hora. Olha só. Bom, nessa lei não envolve, né, só o presidente da República ou ministros, não. É lógico que ele precisa agradar a Câmara, ele precisa agradar ao Senado, para poder conseguir, né, trazer eles para perto dele. Então, olha só aqui o negócio. O governo Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional um pacote de leis, enviou, que pretende, entre outras coisas, aumentar a pena para quem atentar contra a integridade física dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, do presidente e do vice-presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Procurador-Geral da República. Presta atenção. Você vê, contra o brasileiro é o oposto. Contra nós, trabalhadores, ele defende o cara que rouba pão, ele defende o cara que rouba farmácia, ele defende o cara que rouba celular, mas contra eles, não. Contra eles aumenta a pena. Contra o cidadão, não, tem que defender o bandido. Se você reagir contra o bandido, você vai preso. Mas o Supremo, Lula, o vice, os presidentes, os procuradores, esses aí não, são a elite, tem que ser defendidos com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. O texto prevê aumento da pena de 20 para 40 anos de prisão para quem cometer os crimes contra as autoridades mencionadas acima, sobretudo se as autoridades identificarem que havia finalidade de alterar a ordem constitucional democrática. Olha a pegadinha aqui. Sobretudo se as autoridades identificarem que havia o desejo, o intuito, né, alterar a ordem constitucional democrática. Por quê? Porque isso aqui pega a questão política, gente. Isso aqui pega a questão eleitoral. Isso aqui pega a questão que justamente prende o cara naquele ciclo vicioso de que ninguém pode tocar em mim porque eu sou o Estado e que atenta contra mim, atenta contra a democracia deste país. E aí, obviamente, é como o Maduro falou quando a mulher lá, né, que ela atentou contra o Estado democrático, contra a democracia da Venezuela. Ela atentou contra quem? Ela tentou disputar a eleição contra Maduro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, articulou o chamado pacote de democracia. Olha o nome que é chamado de democracia, hein? É uma coisa feita só para um grupo seleto, mas é chamado de pacote da democracia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, articulou o chamado pacote de democracia. Aonde eu sei, a democracia é para todos, é o direito, é a liberdade, é a igualdade para todos. Aqui não, é para uma elite. Que democracia que é essa, gente? Você vê que eles colocam o nome de democracia em algo que você vê que não tem nada a ver. Mas é como eu acabei de falar agora. Maduro, lá na Venezuela, fala da democracia. Mas aí nós voltamos à fala de Lula. A democracia é relativa, é um conceito. Aí dá para encaixar. O que argumenta o governo Lula?
Ao apresentar o texto, o governo federal alega que a manifestação do 8 de janeiro demonstrou que o tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severa. Aí eu chamo a sua atenção, você que é de esquerda, dia 6 de julho, dia 6 de 6 de 2000, gente, eu não estou lembrado agora se foi 6 de maio de 2006 ou se foi 6 de junho de 2006. Mas a data é um desses 2 meses aí. Ou é março, ou é maio, ou é junho. É um desses 3 meses aí. Dá uma pesquisadinha. Vê o que aconteceu durante o governo Lula. Outro período, 2017. Também nós tivemos um fato acontecendo em 2017, já com Michel Temer. Eu queria que vocês de casa pesquisassem esses 2 momentos. Não é difícil de achar, não estou agora precisando da data exata, mas um eu sei que foi em 2017 e o outro eu sei que foi em 2006. Deem uma pesquisada o que aconteceu nessas 2 datas. Depois vejam o que aconteceu no dia 8. Comparem. Aí a pergunta vem, só agora, no dia 8, que Lula vem ter essa preocupação? Que o PT vem ter essa preocupação? Por quê? Porque nas outras 2 estavam envolvidos o MST, ativistas do PT, da esquerda. Nessa agora, a gente sabe que eles também estavam, só que agora eles estão colocando a pecha em bolsonaristas. Eles usaram, né, a questão Bolsonaro aí para poder tentarem conseguir, né, enfim, de alguma maneira derrubar o bolsonarismo. E aí eles estão usando esse momento agora. Então eu queria que vocês dessem uma pesquisada nessas datas que eu trouxe a vocês e comparem o que aconteceu lá com o que aconteceu no dia 8. Tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severo. A fim de que sejam assegurados o livre exercício dos poderes das instituições democráticas, o funcionamento regular dos serviços públicos essenciais e a própria soberania nacional. Soberania do quê? Se o povo não vai mais poder protestar, porque tudo que for contra o governo será considerado como ato antidemocrático. É para isso que essa lei vem. Para impedir que as pessoas se manifestem contra o governo, é para impedir que as pessoas se manifestem e demonstrem sua insatisfação com a justiça ou com o Congresso. É para isso que essa lei vem. O governo argumenta que o endurecimento penal reforça o caráter preventivo das leis e afirma a eficiência do direito penal brasileiro. É engraçado. Acabamos de ver Lula falando que tem pena do cara que rouba uma padaria e apanha, do cara que rouba uma farmácia e apanha, tem pena do cara que rouba um celular e leva madeira no lombo, mas ele fala no endurecimento das penas. Mas as penas contra quem? Contra o cidadão, contra aquele que pode protestar, contra aquele que tem ainda, de uma certa maneira, o poder de mudar o curso da história. Contra os bandidos? Não. É contra... Veja que esse governo está agindo contra o povo, o trabalhador, o cidadão de bem, não contra os bandidos. Um dos projetos enviados ao Congresso quer endurecer a pena para quem cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso significa aumentar de 6 para 12 anos, o que transformaria em pena de prisão em regime fechado. O texto ainda tem o objetivo de aumentar de 8 para 20 anos a pena de prisão para quem financiar movimentos antidemocráticos. As punições impostas aos infratores. Um dos projetos de lei altera o Código Penal para dispor sobre as causas de aumento de pena aplicáveis aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto prevê penas de reclusão de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos. Ora, as invasões de terra são um movimento antidemocrático. As invasões de terra, as invasões do MTST, dos patrimônio público. Invadir o que é dos outros. Mas estão preocupados com isso? Não. Você só não pode invadir Brasília. O resto... De 8 a 20 anos para quem financiar movimentos antidemocráticos. De 6 a 12 anos, mais pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e a liberdade do presidente, do vice-presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República, com fim de alterar a ordem constitucional democrática.
e de 20 e 40 anos para crimes que atentem contra a vida das autoridades citadas acima, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. Palavra que não sai da boca deles, né? Tá aí a matéria. Então aguardem, porque se isso aqui passar, o Brasil vai vai dar o primeiro passo para um país policialesco. A gente vai dar o primeiro passo para virarmos uma Cuba da vida, uma Venezuela onde as pessoas não têm o poder de protestarem mais. Toda a nossa liberdade vai por água abaixo. O malvadão Bolsonaro, o militar da ditadura, pois é, não foi ele. Foi justamente o governo que acusou Bolsonaro, que chamou o cara de autoritário, que está aplicando essas leis. Dá para vocês... será que as pessoas conseguem entender a diferença? No tempo de Bolsonaro, ele teve a oportunidade de calar a imprensa, ele não calou. Ele teve a oportunidade de impor leis semelhantes, ele não fez. Mesmo sendo malvadão, autoritário, ditador, ele garantiu que as pessoas pudessem protestar, até mesmo contra ele. Mas o governo democrático, o governo da paz, do amor, do discurso contra o ódio, tá aí, né? O governo que fala em liberdade de expressão, unidade, igualdade. Pois é, esse governo tá aí, ó, igualmente calando todo mundo. Lígia Maria comentando aqui. Moraes, risos. O juiz vai casar a causa. Quem foi agredido por filho. Quer dizer... Fontes da PF dizem a CNN que câmeras de segurança confirmam a versão de Moraes. Tá aí, abraço, Lígia. Rosa Maria Santa, minha amiga, boa noite para você, querida. Comentando aqui, realmente Brasil indo ladeira abaixo. Pois é, minha amiga, esse é o nosso Brasil. Bomba em acordo inédito, profissionais do sexo terão carteira assinada em São Paulo. Olha só, esse é o Brasil. Fui, gente, um abraço, fiquem com Deus.